Bem, penso que podemos iniciar mais uma reunião de Câmara. Bons dias. Uma saudação especial ao novo vereador Lionel. Seja bem-vindo a esta casa. Espero que se sinta bem no meio de todos nós. Vamos então dar início à reunião. Alguma ata para ser votada hoje? Sim, Presidente, eu não vi estas duas, queria que só se votasse esta. Qual? Vamos aprovar a ata de 23 de outubro. Alguma dúvida em relação a esta ata? Podemos pular a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Em princípio, o Lionel abstém-se, não é? Não estava cá. Informações. Antes da ordem do dia, alguém quer dizer alguma coisa? Tinha a mandar a sua vereadora Filomena. Muito bom dia. Dava as boas-vindas também ao Lionel, que é um órgão simples de estar e de positivamente trabalhar. Dizer duas ou três notas, umas mais tristes, mas que este órgão deve fazer esta menção neste período prévio. Passou agora um ano da partida dos nossos colegas da Câmara Municipal. É um ano de muitas emoções. E com tudo o que aconteceu, certamente que as famílias têm o peso da saudade, mas os seus colegas também, por sentirem a sua falta e a dor da partida e nas circunstâncias em que foi, também organizaram um pequeno momento solene para recordar e em que foi colocada uma lápide no local do acidente. Depois também dizer que com a partida do Sr. António Isidro Segura, também funcionário da Câmara Municipal durante muitos anos, terá sido daquela pequena equipa dos 7 a 10 elementos, alguns ainda estão hoje na Câmara Municipal, e portanto será um dos criadores desta grande família que hoje é a estrutura da Câmara Municipal, enquanto espírito colaborativo, enquanto funcionário, e por isso, não desfazendo de todos os outros nossos amigos e entes queridos que partiram no Conselho, merece-nos este um minuto de silêncio. Lembro e registro também a partida de um grande e um cantautor, José Mário Branco, um apaixonado também pelo Concelho de Castro Marim, passava as suas férias aqui no nosso Concelho e trespassa no nosso sentido cultural, no fado, na poesia. Sabemos com uma orientação política mais à esquerda, mas indubitavelmente uma pessoa que marcou e fica eternamente na cultura portuguesa. Quero dar a notícia de que, tal como temia, não temos propostas válidas no concurso de envolvente da Casa do Sal. O mercado de trabalho e o mercado das obras públicas torna-se cada vez mais difícil. Os empreiteiros não apresentam propostas naquilo que são a estimativa, com a base que nós lançamos as obras, porque têm custos de pessoal extremamente elevados, custos de habitação incomportáveis, não há mão de obra e há um proponente, nós lançámos a obra com uma base na ordem dos 800 mil euros e há um proponente que diz, porque podem submeter essas declarações nas plataformas, que não fará a obra, nunca apresentará proposta abaixo de 1.100.000 euros. Portanto, todas estas derrapagens, todos estes tempos têm custos, uns mensuráveis, outros imensuráveis,
mas são coisas que nos preocupam porque não é só mais 300 mil euros para a mesma obra. Já aconteceu na Praia Fluvial de Odeleite e aqui há de acontecer, só que o problema é onde é que vamos buscar os 300 mil euros mais para um município como Castro Marim. Dar notas positivas, porque também temos coisas positivas a acontecer e que penso que é importante aqui para o Executivo. Foi feita a última reunião do Observatório do PROT Algarve e foram aprovados finalmente os termos de referência para o Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Baixo Guadiana. Portanto, em breve virá à Câmara e à Assembleia Municipal os termos de referência, as peças de concurso, para termos mais 1000 camas turísticas no Concelho de Castro Marim, Unidade Territorial de Baixo Guadiana. Contrariamente ao que acontecia no anterior ordenamento regional e nacional, haveriam áreas definidas e os promotores propunham para aquelas áreas definidas, faziam as suas propostas urbanísticas e de planeamento. Agora há um concurso, há uns termos de referência em que diz lá o que é que o município quer e com a concordância de todos os elementos que fazem parte deste Observatório Regional e com a concordância das outras câmaras conexas e que possam ter interesses concorrentes ao nosso. Nós agora lançamos o concurso, aqueles termos de referência que a Câmara também já se foi pronunciando em algumas fases, e haverá um proponente que terá que apresentar uma proposta e os termos, um contrato, uma proposta de contrato para contratualizar com a Câmara Municipal um novo núcleo de desenvolvimento turístico. Vamos tentar que isto venha à Câmara ainda este ano e à Assembleia Municipal ainda, se possível, este ano, de forma a que para o ano já possamos adjudicar a proposta para este núcleo de desenvolvimento turístico. É uma notícia feliz para Castro Marim. A Unidade Territorial de Baixo Guadiana, há todo um território onde se pode desenvolver, desde o Barrocal até ao Odeleite, há uma mancha definida e, portanto, vamos esperar que corra bem, que haja interessados e a partida haverá com certeza. Depois também dizer que na quinta-feira passada assinámos o contrato para o planeamento da alteração do plano pormenor da Verde Lago, que agora vai levar o seu caminho. A Câmara Municipal já se pronunciou sobre os termos de referência. Depois é necessário assinar um contrato de desenvolvimento, que é as obrigações de parte a parte, neste caso a Verde Lago, para alterarmos o plano pormenor. Para quê? Não para ter mais construção, que é o típico destas coisas, mas para reduzir a densidade, relocalizar algumas partes das residências dos prédios, mas acima de tudo para poder encaixar um hotel que toda a gente se revê numa solução muito menos intrusiva, muito mais ajustada à paisagem, sendo certo que o promotor já tem os alvarás emitidos, como sabem, estão suspensos nesta altura, e que pretende, em meados de 2020, reiniciar a construção das vivendas tipo e, se possível, do hotel. E também dá nota que já tivemos o visto do Tribunal de Contas para o sistema da rega da Várzea de Odeleite. Estamos num período em que é assustador falar de rega, numa circunstância que não há água para consumo humano, mas também temos que continuar a pensar no futuro. E a obra, se tudo correr bem, irá começar dentro de pouco tempo. Será agora a parte de só os elementos para a consignação da obra. Da minha parte, penso que é tudo. Obrigada. Só uma pequena nota em relação à notícia lamentável em relação à envolvente da Casa do Sal, mais conhecida por Lamaçal. De facto, aquele Lamaçal não fora o que se passou nestes 2 últimos anos, com estas guerras intestinas e o boicote de sistemática ação do Executivo. Esse Lamaçal já estaria requalificado e falamos do espaço central da vila de Castro Marim e, de facto, é pena que neste momento estamos a correr sérios riscos de perder os fundos comunitários que apoiariam aquela obra. Portanto, é lamentável isto tudo. Quer dizer, durante 2 anos em guerras intestinas, que não levaram a lado nenhum, o boicote de sistemática ação deste Executivo, e agora corremos sérios riscos de perder as ajudas comunitárias e vamos continuar com o lamaçal. Sim, senhor. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa antes da ordem do dia. Vamos passar ao ponto número 1, informações.
O saldo do dia de hoje cifra-se em operações orçamentais 1.464.612 euros, operações não orçamentais 847.863 euros. O ponto número 2 tem a ver com indeferimento do cartão municipal do idoso. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 3, novo cartão municipal do idoso. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 4, renovação do cartão municipal do idoso. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 5, cedência de faixa de terreno, processo de obras número 0167/2019. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 6, exatamente a mesma coisa, cedência de faixa de terreno. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, proposta de venda e fixação de preços produtos regionais. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Tenham badado. Abstém-se? Também. Vamos nos abster dentro da concordância que tem sido até agora de termos alguma reticência quanto à venda de produtos por parte do município. Muito bem. 2 abstenções. Ponto número 8 tem a ver com as condições do empréstimo a médio e longo prazo na Caixa Geral de Depósitos. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 9, auxílios económicos pré-escolar. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 10, abertura de procedimento concursal, assistente operacional, serviço de edifícios, infraestruturas e equipamentos. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 11, auxílios económicos, primeiro ciclo. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 12, Mito Algarvio, Associação de Acordeonistas do Algarve, contrato de programa 2019. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 13, fornecimento de gasóleo rodoviário no âmbito do acordo quadro do combustível rodoviário da CIMAL. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 14, taxa de derrama a aplicar em 2020. Eu pedi à vereadora Filomena Simples para explicar. Pedia, por favor, aqui a proposta. Deve estar para o fim. Não, a proposta dos documentos. É um assunto delicado e que interessa refletir sobre ele. Os municípios têm a possibilidade, a sua capacidade de gerar receita tem 2 ou 3 variáveis, e uma das quais é a derrama. O município de Castro Marim, por uma questão de nunca refletir profundamente sobre os efeitos da derrama, porque sempre quis fazer um estímulo à atividade económica no concelho, sempre abdicou a aplicação da derrama. A derrama pode ir até 1,5% sobre o lucro tributável. E isso representa, para Castro Marim, representaria, em função do lucro tributável das 120 empresas que têm lucro tributável, não é fatura, têm lucro tributável no concelho, o lucro tributável apurado é de 6 milhões de euros. E isso representaria uma receita na ordem dos 150 mil euros, de forma redonda, 170 mil euros. 72 dessas empresas, das 120, têm um volume de negócios superior a 150 mil euros e 48 têm um volume de negócios inferior a 150 mil euros. Mas, em paralelo, estamos a falar da derrama, em paralelo passou a haver um mecanismo este ano no orçamento em que o Estado transfere 7,5% do IVA coletado, tributado em alguns setores de atividade no concelho de Castro Marim, designadamente no alojamento, na restauração, nas comunicações, na eletricidade, água e gás, e vem no novo regime financeiro das autarquias locais, vem isto como um mecanismo de compensação sobre as competências que o Estado nos dá. O Estado diz transfiro cada vez mais competências e para isso dou estes instrumentos financeiros. Estranhamente, ninguém sabe explicar muito bem, está tipificado um mecanismo na lei
7,5% do IVA tributado no concelho de Castro Marim, mas ninguém nos diz como é que se consegue aferir o IVA tributado no concelho de Castro Marim. Ou seja, esta medida certamente que beneficiará mais uma vez a Grande Lisboa e o Grande Porto e prejudicará largamente o Algarve. É fácil perceber porquê. Porque muitos destes serviços é difícil perceber qual é o local da sua prestação. Haverá forma, lá nos programas da contabilidade, do SAS, onde é que sai a faturinha da refeição, mas haverão outros serviços nestas áreas que é muito difícil dizer foram prestados em Castro Marim ou, por exemplo, temos uma unidade hoteleira em que o grupo não tem a sede em Castro Marim, tem em Tavira. Como faz a diferença da tributação do IVA? E nós queremos saber mais sobre isto, mas não temos acesso. Nós somos uma entidade que delegamos na administração central a função de cobrança do IMI e, para tal, temos uma password que nós pouco percebemos desse sistema, mas podemos proteger-nos e por isso também consultámos um especialista nessa área para verificar as situações potencialmente anómalas em relação ao IUC, ao Imposto Automóvel e ao IMI. Porquê? Há muitos desse imposto, especialmente quando entra em contencioso, que os contenciosos não são resolvidos aqui e quando é tributado, especialmente no IUC, não vem para Castro Marim, alguém o tem que reclamar. Mas nós temos uma ferramenta que é uma senha de acesso a esta informação para podermos estudar, analisar e poder, junto da administração fiscal, dizer transfiram-nos para cá isto que é nosso, ou isto foi mal tributado. Há situações em que nós somos entidade fiscalizadora porque nós é que somos os primeiros responsáveis. No que se refere às empresas, não temos informação nenhuma. Então, como é que nós podemos dizer do IVA só nos vão transferir em 2020 110 mil euros? Um outro concelho grande do Algarve, 1 milhão de euros. O maior concelho do Algarve, 1 milhão de euros. É mais que ver que isso não é os 7,5% do IVA de serviços prestados e bens transmitidos, vendidos no Algarve nestes setores. E, porque aprendemos com os outros, também em conversa e em reuniões produtivas com outros municípios, verificamos que há muita coisa que nos está a passar à margem. Por exemplo, as eólicas que produzem eletricidade em determinado concelho, isso estão a vender a partir daquele concelho. Mas é preciso ter a noção quando é que isso vale. E nós, estranhamente, só temos esta informação de que existem 120 empresas com um lucro tributável de 6 milhões de euros no concelho de Castro Marim. Lucro, estamos a falar de volume de negócios. E sabemos que só temos direito a 110 mil euros de IVA. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Ou são setores da atividade que não estão, para efeitos de IVA, nesta linha, ou são outros setores que a gente não conhece, ou são outras empresas que estão cá instaladas que a gente nem sabe que elas estão cá instaladas. Qualquer coisa será. E queremos ter uma política fiscal justa no concelho de Castro Marim, queremos atrair mais empresas a fixarem-se cá em função do número de trabalhadores, queremos criar um regulamento de incentivo ao setor empresarial local, mas que seja verdadeiro cá. E como tal, precisamos de dados. Então, como só podemos ter dados das finanças se tivermos a derrama, em vez de aplicarmos 1,5%, pensámos aplicar 0,1%. Isto significa o quê? 10 mil euros a dividir por estas empresas que faturam 6 milhões de euros durante o ano. Para dividir pelas 120 empresas, mas a proposta, no meu caso, até tinha sido eu a fazer esse parecer em relação à informação técnica, queríamos isentar as empresas automaticamente, mesmo por pouco que isso significasse, queríamos isentar as empresas que tivessem um volume de negócios inferior a 150 mil euros, que é o que está no parecer. Dizem os serviços técnicos da Câmara Municipal de Castro Marim que não é possível ter isenções parciais sem o dito regulamento estar feito. Então,
isto representa um imposto para estas empresas na ordem dos 5 euros. Custa mais cobrar o imposto do que o próprio imposto. Mas sendo a única forma que nós temos para conseguir construir um regulamento para o ano que vem, com base em dados reais sobre aquilo que é o setor empresarial em Castro Marim, e de forma a conseguirmos reivindicar também em sede de IVA uma maior justiça nesta redistribuição, temos que ter instrumentos, e como tal, este é o único instrumento que nós conhecemos e que outros municípios, como por exemplo Algesur, também assim fez já o ano passado, desencadearam de forma a poder, junto à administração, poder pugnar por os seus direitos. E então a proposta política era no sentido de ter um imposto residual para as empresas que faturem acima de 150 mil euros, mas face ao contraparecer técnico, sentimos obrigados a colocar essa proposta de imposto de 0,1% para todas as empresas com este objetivo. É um valor residual, em termos de custo da administração, custa mais toda a máquina para cobrar, mas é a única forma de nós podermos fazer um regulamento de incentivo às empresas que gostaríamos que passasse. Porquê? Como outros municípios já estão a fazer, e há uma lista enorme de vários municípios que já estão a fazer, ter incentivos em função do número de postos de trabalho locais, porque pode haver empresas com sede social em Castro Marim, mas que não têm um único posto de trabalho criado em Castro Marim ou uma única atividade efetiva em Castro Marim. E queremos fazer um regulamento, mas não sabemos destas 120 empresas se são 10, se são 20, se são 30, se são 40 em que estão nesta situação. Temos muito mais empresas, obviamente. Estas são as únicas que têm o lucro tributável. Portanto, isto é uma medida para criar um mecanismo que nos permita criar um regulamento justo, legal e que traga uma dinâmica económica para o Concelho de Castro Marim. Gostaria que isto não fosse distorcida a proposta, gostaria que daqui não resultasse nenhuma interpretação negativa. Isto tem um objetivo muito sério por detrás e um objetivo, acima de tudo, de defender os reais interesses do Concelho de Castro Marim junto da administração pública. Daí penso que a proposta está devidamente fundamentada se não for o meio necessário e suficiente para chegarmos a este objetivo, também teremos a humildade no ano seguinte de declinar novamente e não trazer proposta nenhuma em sede de rama. Mas enquanto não conseguirmos avançar, enquanto não tivermos os dados, também não podemos conseguir fazer essa avaliação. É isto. Portanto, alguma dúvida? Podemos pôr à votação então? Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, senhor. Aprovado por maioria. Querem fazer alguma declaração de voto? Não. O ponto número 15 tem a ver com grandes opções do plano orçamento mapa de pessoal para 2020. Queres, senhora vereadora? Eu agora dei-me aqui um bloqueio. Pode-me passar aí a proposta, por favor? É que isto já são tantas alterações. A propósito deste assunto do IVA, depois de fazermos a proposta do orçamento, veio uma comunicação da Legal a dizer quanto é que era o valor do IVA. Como nós somos um concelho muito pobrezinho e que andamos sempre a contar com os tostões, é importante contabilizar esta receita como receita estimada para efeitos de orçamento. E, por acaso, é um balão de oxigénio para que possamos avançar com a obra do Pisa-Barra, ou seja, estes 100 e poucos mil euros do IVA foram encaixados na obra do Pisa-Barra, que era na justa medida daquilo que precisávamos para poder avançar com o processo para Tribunal de Contas. E então é esta alteração orçamental, basicamente, que aqui está, fora pequenos ajustes decorrentes de outras propostas que foram alteradas, mas esta é a grande alteração que temos aqui no orçamento. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Senhores vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Querem fazer alguma declaração de voto? Não, Sr. Presidente, esse ponto praticamente já tinha vindo a proposta, já tinha vindo a uma reunião extraordinária e na altura até aconteceu o que foi visto e pode ser visto, e nós votámos contra.
contra o procedimento, por causa de ter vindo tardiamente os documentos para nós analisarmos. Agora não temos nada contra a obra do Pisa Barro, nem contra o encaixe do IVA, mas como o orçamento para 2020 tem despesas e tem projetos que sempre nunca foram prioridade para o Partido Socialista, portanto nós vamos abster. Tá. Mas penso que não mantém. Eu recordo na altura das declarações que a senhora vereadora Célia fez, nomeadamente referindo falta de respeito para com os vereadores da oposição e que revelava má gestão, má organização, etc, etc. Penso que agora não mantém essa linguagem. Penso que tiveram o tempo todo do mundo para analisar este documento, acho eu. Portanto, esta vez já não há falta de respeito para com os vereadores da oposição. Sim, senhor. Fico muito contente de saber que já respeitamos os vereadores da oposição. Está a fim da ordem de trabalhos. Alguém na assistência quer dizer algo? Se não, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Obrigado. Vamos aprovar em minuta. Foi aprovada por unanimidade a ata de dia 23 de outubro. O vereador Lineal não votou porque não esteve presente. Ponto número 2, 3, 4, 5, 6 foram aprovados por unanimidade. Ponto 7, fixação de preços, foi aprovado por maioria com 2 abstenções. Ponto 8, 9, 10, 11, 12, 13 aprovados por unanimidade. Ponto 14, aprovado por maioria com 2 abstenções. E ponto 15, aprovado por maioria com 2 abstenções. Estamos de acordo? Sim, senhor. Estou por encerrada esta sessão. Obrigado.